Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre spline cúbica interpolante. No último vídeo a gente definiu o que era uma spline, né? E demos exemplos um exemplo sobre uma spline linear, como construir uma spline linear com base em alguns dados. Só que a spline linear, ela apresenta algumas desvantagens, né? Uma desvantagem é que ela tem, a gente só olha para a continuidade da função, a gente não pensa nada sobre a derivada, né? Então quer dizer que ela pode ser contínua, mas pode ter bicos ali, porque a gente não tem a continuidade da primeira derivada. Bom, quando a gente fala sobre splines quadráticas, então, apesar dessa spline ter derivada de ordem 1 contínua, pode acontecer da curvatura nos nós mudar. Então, pode acontecer do comportamento dela nos nós não ser tão bom assim, ela não ser uma função bem comportada, porque se a gente não tem a garantia que a segunda derivada também é contínua, né? Então, a curvatura pode, de modo abrupto, mudar nos nós, né? Então, nesse sentido, uma spline cúbica ela é interessante porque ela tem primeira e segunda derivadas contínuas e, de certa forma, o custo para se calcular os coeficientes, né, dos polinômios associados a essas funções SK, né, que formam a S grande, a spline cúbica S3, né, eles não são tão altos assim. Então vamos ver como que a gente calcula aí uma spline cúbica. Bom, então primeiro a gente tem que levar em consideração, né, vamos relembrar quais são as condições que devem ser satisfeitas para a gente construir a nossa spline. Então a gente vai pegar aqui n mais 1 pontos, né, x0 até xn, e a gente vai dizer que essa função S3, né, é uma spline cúbica interpolante da função f nesses pontos, se existirem n polinômios szinhos k, com k variando de 1 até n, de modo que, quando eu me restringo ao intervalo xk menos 1 xk, né, com k variando de 1 até n, então essa função S grande é a função Szinha né? Quer dizer, no intervalo x0 a x1, essa S3 é a S1K. No intervalo x1, x2, essa S3 é a S2, né? S2x. E assim sucessivamente, certo? Bom, como ela é interpolante, né? Obviamente essa função S3 nos nós, xis, ela deve coincidir com a f, que é essa segunda condição. A terceira condição fala sobre a continuidade da função S3. Então, eu tenho que garantir que a SK aplicada no ponto XK vai coincidir com a SK mais 1 aplicada no XK. Quer dizer, que eu posso colar, né, essas funções nos nós de modo contínuo, né, que essa colagem se dê de maneira contínua, né? Obviamente aqui, ó, esse K eu não olho para o zero nem para o n, porque o zero e o n são extremos, né? Essa condição S3, ela se dá para os pontos intermediários, essa colagem se dá aqui nos pontos intermediários e não nos extremos. Por isso que esse xk aqui, ó, o k varia de 1 até n menos 1. Da mesma forma, eu tenho as condições 4 e 5, né, que tratam também da continuidade da primeira derivada, nesses pontos intermediários, e da segunda derivada, nesses pontos intermediários. Então, a gente pede que S' de k de xk seja igual a S' de k mais 1 de xk, e S duas linhas k de xk seja igual a S duas linhas k mais 1 de xk, para k variando de 1 até n menos 1, certo? Então, qual que é a ideia? Nós queremos aqui, dado uma função sk genérica, que é um polinômio de grau 3, né, ou seja, que tem essa cara, né, AK vezes um x menos xk ao cubo, mais b vezes x menos xk ao quadrado, mais ck vezes x menos xk mais dk, né, com esse k variando de 1 até n, são n funções, nós estamos interessados em calcular o AK, BK, CK e DK,
certo? Então, nós estamos interessados aí em calcular os coeficientes dos nossos polinômios, certo? Bom, então é isso que a gente vai fazer. Agora, o que a gente precisa observar é o seguinte: nós temos n funções SKs, né? Porque esse K varia aqui de 1 até n. Então, são n funções. Para cada uma delas, nós temos que determinar o AK, o BK, o CK e o DK, certo? Então, isso significa que, ao todo, quando a gente computa o número de incógnitas que a gente precisa determinar, são 4n coeficientes ou incógnitas que a gente precisa determinar, né? As relativas à função S1, as relativas à função S2, até as relativas à função Sn, certo? Então, por um lado, a gente tem que determinar 4 incógnitas. Agora, vamos ver, essas incógnitas, né, elas vão ser obtidas a partir de um sistema que vai ser construído por conta dessas condições aqui. Bom, então vamos dar uma olhada, olha. Quando a gente olha para as condições, né, então, primeiro, nós temos que, pela condição 2, que S3 de x1 tem que ser igual a f de x1, para i variando de 0 até n, né? Então, a partir dessa condição 2, nós temos aí n mais uma, de certa forma, né, condições, ou n mais uma equações, para que S3 interpole f de x, né? Aqui, ó, na verdade, quando a gente varia esse i, nessa condição 2, quando a gente varia o i de 0 até n, então a gente provê n mais uma condições a partir do item 2. Para garantir a continuidade, né? Como a continuidade ela se dá só nos pontos, nos nós intermediários e não nos extremos, então essa condição 3 de continuidade, ela gera n-1 condições para que S3 seja contínua nos nós. Por sua vez, a condição 4, que também é uma condição que só se dá nos nós intermediários, com K variando de 1 até n-1, também nos fornece n-1 condições para que a derivada de S3 seja contínua. E, por último, a condição 5 aqui, né, também nos fornece, como é uma condição para os termos intermediários, para os nós intermediários, ela também vai fornecer somente n-1 condições a fim de que essas duas linhas de 3 seja contínua, né? Então, se a gente soma a quantidade de condições que aparecem nos itens 2, 3, a partir dos itens 2, 3 e 4, né? Então, a gente vai ter aqui n mais 1 mais n menos 1, então a gente tem 2n mais n menos 1, então a gente vai ter 3n menos 1, 3n menos 1 mais n menos 1, 4n menos 2. Isso significa que nós temos 4n incógnitas e temos 4n menos 2 equações. Ou seja, esse sistema ele está em aberto, porque a gente precisaria de pelo menos 4n equações aí, precisaria de 4n equações para garantir que esse sistema possui solução única, certo? Então, para que a gente consiga estabelecer um sistema que tem condição, que tem solução, né, que tem solução única, a gente precisa completar, impor outras duas condições extras que não aparecem a partir dos itens 2 a 4. A gente vai fazer isso depois, no final da explicação, tá? Então, por enquanto, né, lidando com as condições que aparecem aqui de 2 a 4, vamos ver que tipo de sistema que a gente vai construir, ou qual é o sistema que a gente vai construir, para conseguir determinar os coeficientes das nossas funções que vão compor a nossa spline, certo? Então vamos lá, vamos analisar. Olha, bom, a gente sabe, né,
que a gente tem que ter que essa spline interpola a função f, certo? E essa spline, eu coloquei aqui no quadradinho laranja, né? Ela é composta por essas funções SKs que tem essa cara, certo? São polinômios cúbicos, certo? Se são polinômios cúbicos que têm essa forma, quando a gente aplica SK nos pontos xk, quer dizer, substitui x por xk, essa parte se anula, essa parte se anula, essa parte se anula, sobra só o dk. Então, a gente sabe que SK é SK de xk, por um lado tem que ser o dk, mas como também a função S interpola f, então SK de xk tem que ser igual a f de xk. Com isso, a gente já conseguiu determinar os coeficientes dks. Os dks são exatamente os f de xk, certo? Então, os dks já estão bem determinados. Bom, também, né, essa condição aqui, ela se dá, claro, né, para os pontos intermediários aí, k variando de 1 até n. Quando a gente olha para o ponto S1 de x0 igual a f de x0, né, então a gente tira também essa equação aqui, né, se a gente substitui por x0, x por x0 e k por 1, então a gente vai ter S1 de x0 igual a f de x0, mas quem que vai ser S1 de x0? S1 de x0 vai ser justamente essa expressão aqui, onde H1 é uma notação para x1 menos x0, certo? Então, se H1 é uma notação para x1 menos x0, aqui vai aparecer x0 menos x1, que é menos H1 ao cubo. Então, por isso que aqui apareceu menos H1 ao cubo. Mais B1, que multiplica x0 menos x1 ao quadrado, né, que é a mesma coisa que o próprio H1 ao quadrado, né, menos o C1H1 mais D1. Isso é o f de x0, certo? Então, essa condição aqui sobre o x0 me dá também essa expressão. Então, aqui, a partir disso, a gente consegue determinar, via os pontos intermediários, quem são os nossos dk's, né? Para k variando de 1 até n, né? Ok. Agora, quando a gente olha para a condição 3, né? O que a condição 3 nos diz? Ela fala sobre a questão da continuidade. Então, quer dizer que SK de XK tem que ser igual a SK mais 1 de XK, né? Bom, então, a condição 3 sendo satisfeita, né, ela fornece n-1 equações, então ela diz o seguinte, olha, SK mais 1 de XK tem que ser igual a SK de XK, só que eu sei que SK de XK, né, pela condição anterior, tem que ser igual a F de XK, né? Então, a gente tem isso aqui. E o que isso nos dá, então? Isso nos dá que, quando a gente computa SK mais 1 de XK, nós vamos obter essa expressão, que é simplesmente, né, colocar XK aqui no lugar do X, considerando o índice aqui SK mais 1, né? Então, a gente está colocando no lugar desse K mais 1, certo? E no lugar deste X, XK. Então, como a gente está denotando por HK XK menos XK mais 1, XK menos XK menos 1, então, ao substituir aqui K por K mais 1
e x por xk, nós vamos obter essa expressão. E isso tem que ser igual ao sk de xk, que é o f de xk, certo? Então, a gente vai obter essa igualdade 3. Por outro lado, né, quando nós olhamos aí para as condições 4 e 5, que envolvem as primeiras e segundas derivadas, né, quando a gente deriva sk aqui, nós vamos obter, então, 3ak vezes x menos xk, mais 2bk vezes x menos xk, mais ck. Né? Essa vai ser a primeira derivada da função s', k, que está aqui nessa equação 4. Quando a gente deriva de novo, né? Então, se a gente deriva essa equação 4, nós vamos ter 6ak vezes x menos xk mais 2bk, certo? Observe o seguinte, ó, a partir dessa equação 5. Quando a gente substitui x por xk, então essa parte se anula e a gente vai ter que S duas linhas de xk igual a 2bk, certo? Ou seja, esse coeficiente bk, ele pode ser escrito como em função dessa segunda derivada, ele vai ser o S duas linhas de kxk dividido por 2, certo? Então, a gente já obteve uma expressão interessante aqui para o bk. Bom, vamos então, a partir dessas coisas, a questão é agora, então a gente tem expressões interessantes para os dk's, nós vimos. Nós achamos a expressão interessante aqui para o bk também, né? Vamos jogar com isso para tentar achar expressões interessantes para os ak's e para os ck's agora, né? Então, olha, nós sabemos também pela questão do bom comportamento da segunda derivada, né, pela condição 6, né, que S duas linhas de K aplicada em xk menos 1, né, não, na verdade aqui a gente simplesmente pegou a expressão S duas linhas de K e aplicou em xk menos 1. Isso é simplesmente isso por enquanto, né? Isso vai dar, então é simplesmente olhar para essa expressão aqui, ó, e trocar k por k mais 1 e aplicar em xk, deixar aqui k e aplicar em xk menos 1, né? Então, quando a gente faz isso, nós conseguimos aqui essa expressão para o S duas linhas de k em xk menos 1, certo? E aí, se a gente isola esse AK aqui, né, então a gente vai ter 2BK menos SK duas linhas aplicado em XK menos 1, dividido por 6HK, certo? Mas a gente sabe que o BK, a gente acabou de descobrir, ele é S duas linhas de K aplicado em XK, então a gente também obtém uma expressão para o AK utilizando as segundas derivadas da função f, certo? Bom, então vamos continuar o nosso raciocínio. Se, além de usar essa expressão, agora sim, se a gente utiliza também a condição que nos fala sobre o bom comportamento da segunda derivada, então a gente sabe que S duas linhas de K aplicado em xk menos 1 é igual a S duas linhas de K menos 1 aplicado em XK menos 1. Tem que coincidir, né? Então, a gente vai poder trocar esse fator aqui, certo? Por esse fator aqui, certo? E aí, então, nós obtemos aí uma expressão para o nosso AK, tá? Bom, claro que o K tem que variar de 1 até N, né? Porque aqui aparece K... No caso em que K é igual a 1, né, a gente vai introduzir essa nova variável S duas linhas 0 de x0, né, e que nesse caso ela vai ser arbitrária, né, porque aqui nas nossas condições, né,
a gente fala sobre essa igualdade, mas para cá variando de 1 até n-1, então a gente está olhando S1 em x1 é igual a S duas linhas 2 em x1, né? Então a gente faz essas condições a partir do x1, né? Então em x0 isso daqui a priori não está contemplado, né? Por aquelas condições anteriores. Isso aqui vai estar associado àquela questão da arbitrariedade das duas equações extras que a gente precisa incluir, certo? Ok. Algumas outras observações, né? Nós já conhecemos então dk, nós conseguimos escrever AK e BK utilizando as segundas derivadas, então vamos mexer um pouco com o CK. Bom, eu reescrevi aqui as equações 2 e 3 que aparecem na equação 2 aparece o C1, na equação 3 aparece aqui CK mais 1, certo? Se a gente isola C1, né, e se a gente isola CK mais 1 aqui, nós vamos poder perceber que a partir de K, variando de 1 até N, CK vai poder ser escrito dessa maneira, né? Aqui vai aparecer, olha, é simplesmente isolar mesmo o CK mais 1, né? Esse HK está aparecendo dividindo de certa forma, né? Aqui aparece o menos AK vezes HK ao cubo, que está aqui, menos BK vezes HK ao quadrado, né? Menos SF de XK, menos 1 nesse caso, né? Porque aqui, quando aqui é K mais 1, aqui é XK, então se aqui é K, aqui é XK menos 1, né? Menos, mais o DK, dividido aqui por esse HK, né? Então a gente consegue uma expressão para esse CK. O DK a gente sabe que é F de XK, né? Essa expressão aqui veio daqui, né? Porque a gente dividiu por HK, né? E aqui a gente substituiu o AK e o BK pelas expressões que a gente tinha nas equações 7 e 6, que forneciam AK e BK em função da segunda derivada do Szinho K, certo? Então, quando a gente faz isso e faz as respectivas continhas aqui, né, tira o mínimo múltiplo comum e computa essas coisas, a gente vai ter essa expressão aqui para o CK, utilizando... eu não estou mostrando aqui, desculpa, deixa eu subir um pouquinho. Então, o que eu estou dizendo é que quando a gente computa aqui, faz essa continha aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, então a gente vai ter aqui uma expressão para o CK, tá? Por meio das funções f em xk e xk menos 1, e também por meio da segunda derivada, né? Esse hk, lembra, é xk menos xk menos 1, certo? Então, só para simplificar um pouco aí as nossas notações, né? Ao invés de utilizar S duas linhas de K em XK, só para ficar mais curto, a gente vai chamar isso de GK, tá? Então, se vocês observarem, ó, até o momento, a gente já conseguiu escrever A, B e C por meio dessas expressões, S duas linhas de K de XK, né? Que a gente vai chamar de GK. E o nosso objetivo vai ser construir um sistema justamente para encontrar esses GKs. Porque uma vez encontrados esses GKs, a gente consegue encontrar A, B e C. E o D é o próprio DKF de XK, né? Então, se a gente faz essa nomeação aqui, nomeia essas duas linhas de XK dessa maneira, né? E faz também, para ficar mais simples, mais curto, né? Chama de YK o F de XK, então a gente vai ter que o AK é isso,
porque o AK era dado em função da segunda derivada dessa maneira. O BK é escrito assim. O CK vai ser escrito assim. Estou simplesmente trocando essas duas linhas de K de XK por GK. Tá? E F de XK por YK. E o CK, né, vai ser escrito assim, né? E por fim, os DKs vão ser escritos como os YKs. Certo? Bom, o que está faltando a gente olhar? Para qual condição que a gente ainda não olhou aí para conseguir mais informações sobre o nosso sistema? A gente não olhou para a continuidade da primeira derivada. Né? Essa condição aqui ela não foi imposta ainda, de S' de K em XK ser igual a S' de K mais 1 em XK. E aí aqui eu só relembrei quem que era S' de X, né? S' K de X, certo? Então, uma vez que S' K de X é escrito dessa maneira, quando a gente aplica isso em XK, então isso some, isso vai ser exatamente o nosso DK, por um lado. Por outro lado, como isso tem que ser igual a S' de K mais 1 em XK, então se eu troco aqui K por K mais 1 e X por XK, então a gente vai ter essa expressão, certo? Então, olha, a gente vai ter a partir dessa igualdade aqui, essa expressão aqui, né? CK mais 1 é CK menos essa parte, certo? E quando a gente substitui lá aquelas nossas equações, essas que a gente achou em 9, 10 e 11, né? Então, substituindo aqui CK mais 1 por isso, CK por isso, esse, trocando o AK mais 1, né? Então, esse enlaranjado vai virar isso, né? E trocando BK mais 1 por GK mais 1 sobre 2, então essa parte branca vai ficar assim mesmo, né? Então, daqui para cá a gente obtém essa expressão, certo? Se a gente faz algumas manipulações algébricas e agrupa termos semelhantes, então esse 1/6 aqui a gente colocou ele dividindo, né? E aí fazendo algumas contas, agrupando os termos semelhantes, né? Então aqui aparece HK, GK menos 1, que é esse aqui, ó. Depois a gente, quem que está multiplicando o GK? Bom, quem está multiplicando o GK é o 2HK, está aqui, o 3HK mais 1, está aqui, 3HK mais 1, e o menos HK mais 1. Menos HK mais 1 está aqui, né? Porque eu estou passando isso para o outro lado da igualdade. Então, se a gente faz essas manipulações, vê quem está multiplicando o GK, depois vê quem está multiplicando o GK mais 1, certo? A gente vai obter essa igualdade aqui, certo? De onde a gente obtém aqui essa expressão 13 em função dos nossos HKs, que são xk menos xk menos 1, xk menos xk menos 1 são sabidos, gk menos 1, que a gente quer descobrir quem são os gks e gk menos 1, esses hs a gente conhece, esses y's também a gente conhece. Então a gente consegue aqui essa expressão 13, que à medida que a gente varia k de 1 até n, essa vai ser a expressão base para a gente montar o nosso sistema, certo? Bom, como aqui a gente tem índices, né, variando aí aqui aparece k menos 1, né, e aqui aparece k mais 1. Então, quando a gente varia o k aí de 1 até n menos 1, nós vamos obter
n mais uma incógnitas, né? Vai aparecer, por exemplo, quando k é 1, vai aparecer o G0 aqui, né? Quando k é n, né? Quando k é n menos 1, perdão, né? Vai aparecer Gn aqui, né? Por isso que, nesse caso, k varia de 1 até n menos 1. Então, a gente tem essas n incógnitas, que são justamente os g's que representam a segunda derivada de sk em xk, certo? E quando a gente vai variando esse k de 1 até n menos 1 nessa equação 13, né, a gente vai construir um sistema. Por exemplo, a gente vai ter algo do estilo, olha, quando k é 1, então a gente vai ter H1 vezes G0 mais 2H1 mais H2 vezes G1 mais H2 vezes G2 igual a esse termo. Esse termo ele é conhecido, então ele vai funcionar à medida que a gente variar o k de 1 até n menos 1 como nosso vetor das constantes, certo? Os h's também são conhecidos. O que não é conhecido, como eu disse, são os g's, então os g's que são as variáveis. Então, para k igual a 1, a gente obteve, né, H1 vezes G0 mais 2H1 mais H2 vezes G1 mais H2 vezes G2, né, igual a essa constante, que aparece aqui, o vetor da constante. Então, isso equivale a pegar essa linha dessa matriz dos coeficientes e multiplicar por esse vetor aqui, ó, G0, G1 até Gn, né? Só até G3, até G2, perdão, que eu tenho aqui, porque depois desse H2 os elementos são nulos, né? Por outro lado, quando eu pego k igual a 2, né? Então eu vou ter H2G1, então o termo que multiplica G0 aqui, ó, é 0, por isso que aqui não tem nada. E eu tenho H2G1, por isso que esse H2 está nessa posição. Mais 2H2 mais H3 multiplicado por G2 mais H3 multiplicado por G3. Então, a gente vai gerando aí esse sistema, né, à medida que a gente vai variando esse K de 1 até n menos 1, que é um sistema que vai possuir n menos 1 linhas e n mais 1 colunas, né? E aí a gente vai multiplicar, a gente quer resolver, né, esse sistema que por enquanto é indeterminado, porque a matriz A não é uma matriz quadrada, né? Que formado a partir da matriz A, né? Vezes o vetor x, que é o vetor das incógnitas em G, igual a o vetor b, que é esse vetor das constantes dado aqui por essa expressão depois dessa igualdade, certo? Bom, então assim, como eu disse, né, esse sistema ele é indeterminado, faltam duas condições. Então, para que ele seja possível determinado, nós precisamos incluir algumas coisas aí, né? Precisamos incluir duas condições extras. E aqui a autora Márcia Ruggiero coloca 3 opções. A primeira opção é exigir que nos pontos x0 e xn a segunda derivada se anule. Com isso, a gente já tem G0 e Gn de cara, que são nulos. As splines obtidas impondo essa primeira condição são chamadas de splines naturais. Mas aí ela coloca outras duas condições, né? Bom, uma segunda condição é você impor que G0 corresponde a G1 e Gn corresponde a Gn menos 1, ou talvez você conheça aí algumas características do problema que te permitam dizer que a primeira derivada de x0, a inclinação, né,
de S em x0 seja igual a uma determinada constante que você vai escolher A, e a primeira derivada em xn seja igual a uma determinada constante B que você vai escolher. Então, você pode escolher uma dessas três alternativas para poder compor aquelas duas equações extras que a gente precisa para resolver o nosso sistema, certo? Bom, essa é a parte teórica. Vamos fazer um exemplo, né? Tem muita continha aqui por trás, mas vamos fazer um exemplo para a gente tentar entender como as coisas funcionam. O que precisa levar em consideração é que o que vai gerar o nosso sistema é essa equação 13, tá? Que vai gerar esse sistema descrito aqui embaixo, certo? E a gente precisa impor outras duas condições extras para que esse sistema seja possível determinar. Então, olha, esse exemplo 14 diz o seguinte: a gente tem uns valores tabelados para x, para f de x, e a ideia é construir uma spline cúbica natural. Então, a gente vai usar como condições extras as dadas aqui no item 1, a gente vai exigir que G0 e Gn sejam nulos, para poder obter uma aproximação para f de 0,25. Bom, vamos resolver isso, né? Mas se vocês observarem, 0,25 está aqui entre 0 e 0,5. Mas, de fato, vamos resolver o caso geral e depois a gente encontra aí essa aproximação que corresponde ao olhar para primeiro pedacinho, para S1, né, da spline cúbica, certo? Então, quando a gente olha para esse intervalo, né, que vai de 0 a 2, aqui na nossa tabela a gente tem 4 subdivisões. Todas elas, a diferença é 0,5. Então, de 0 para 0,5, a diferença é 0,5. De 0,5 para 1, a diferença é 0,5, né? E assim sucessivamente. Isso significa que o nosso xk menos xk menos 1, que é o nosso hk, ele é fixo aqui, ele é sempre 0,5, certo? Está fixado. Então, ok. Bom, quando a gente olha lá para a equação 13, né, que a gente obteve no nosso sistema, ela escrita dessa maneira aqui, ela vai ajudar a gerar o nosso sistema aqui, né? Então, como eu disse, HK é igual a H, que é 0,25, certo? E aí, o que a gente... que é 0,5, perdão. Aqui, independente do K, então, esse HK não varia, né? Ele vai ser simplesmente esse H fixado. Por isso que se colocou somente H aqui. E à medida que o K muda, então, por exemplo, quando o K é igual a 1, então o que a gente vai ter? A gente vai ter H vezes G0 mais 4H vezes G1 mais H vezes G2 igual a 6 sobre H. Então, o K é 1, né? Y2 menos 2Y1 mais Y0. Então, a gente obtém essa primeira equação aqui, certo? Quando K é igual a 1, a gente obtém essa segunda equação, né? Então, vai ter aqui, quando K é igual a 2, perdão, K é igual a 1 é a primeira, K é igual a 2 é a segunda, né? A gente vai ter H vezes G1 mais 4HG2 mais HG3 igual a 6 sobre H, Y3 menos Y2Y2 mais Y1. E, por fim, essa terceira aqui, quando a gente tem K igual a 3, certo? Então, se vocês observarem, a gente tem 3 equações, mas a gente tem, a priori, 5 incógnitas, porque G0, G1, G2, G3 e G4 são as incógnitas desse sistema. Os Y são dados, né? E os Hs também. Só que a gente já impôs, como é uma spline natural, né, que G0 e G4 são nulos. Então, quando a gente faz G0 e G4
nulos, né? Essa parte aqui some, essa parte aqui some. Então, a gente vai ter agora esse sistema aqui, certo? Esse sistema aqui. Bom, que é dado, né, por essa matriz dos coeficientes vezes esse vetor igual a essa constante. Quando a gente substitui os valores, a gente sabe que h é 0,5. Então, essa matriz aqui, substituindo h por 0,5, vai se transformar nessa matriz aqui. Quando a gente substitui os valores de y0, y1, y2, y3, y4, a gente obtém esse vetor aqui. E esses valores dos y a gente tem, porque são exatamente os f's de x, né? Quem que é y0? É o 3, que é o f de x0, né? Quem que é o y1? É o 1,8616, que é o f de x1, certo? Então, com isso, nós conseguimos aí um sistema que tem 3 equações, 3 variáveis, e a gente consegue encontrar o G1, o G2 e o G3. São dados aqui. Bom, se a gente consegue encontrar G1, G2 e G3, e a gente também tem G0 e G4, então acabou, né? Porque a gente sabe que as expressões dos nossos AKs, BKs, CKs, elas são todas em funções, olha, desses Gs. Então, acabou. Quem que vai ser o A1? Vai ser G1 menos G0 dividido por 6 vezes 0,5. Isso a gente consegue encontrar. Quem que vai ser o nosso A2, que é o coeficiente do polinômio S2, né, de x, spline no segundo intervalo? Vai ser G2 menos G1 dividido por 6 vezes 0,5. E assim sucessivamente, né? Então é só substituir, né? Então, uma vez que a gente tem esses Gs, para encontrar S1, S2, S3 e S4 é fácil, porque a gente precisa simplesmente encontrar A1, AK, BK, CK e DK, com K variando de 1 até 4, né? Só que o exercício, na verdade, ele perguntava uma aproximação para f de 0,25, né? E 0,25 está entre 0 e 0,5. Então, na verdade, como eu estou querendo encontrar uma aproximação para 0,25, eu vou usar somente a primeira parte da minha spline, que diz respeito a S1, que 0,25 está entre 0 e 0,5, certo? Então, a S1 que me dá uma boa aproximação para 0,25 vezes spline, né? Então, quando eu computo aqui os coeficientes de S1, o meu A1 eu sei que é G1 menos G0 por 6H, substituindo os valores de G1 e G0, a gente encontra o A1. Da mesma forma, B1 vai ser G1 sobre 2, C1 vai ser dado dessa forma, e D1 é justamente o F de X1. Então, a gente consegue expressar uma expressão para S1, né? E substituindo, então, x por 0,25, né? E x1 por 0,5, né? Então, nós conseguimos aí uma boa aproximação para esse 1 de 0,25. Basta olhar para essa fórmula com os A1, B1, C1 e D1, que a gente acabou de descobrir. Substituir x por 0,25, x1 é 0,5. E aí a gente tem essa aproximação aqui para f de 0,25, é aproximadamente S1 de 0,25, que é 2,5348, certo?